em todos os sentidos. Ela é deficiente para restringir aonde tem que ser restringido e para liberar onde tem que ser liberado. E para calcular o que nós precisamos, porque nós temos hoje 450 mil famílias, domicílios em favela, tá certo? Temos uma demanda reprimida de habitação, temos 250 mil famílias que coabitam com outra família, tá certo? Portanto, nós precisamos viabilizar condições para as pessoas poderem morar adequadamente. Então, precisa se produzir habitação. Tá certo? O problema é aonde produzir, como produzir e o que deve ser preservado, quais são as regras. E eu acho que as regras elas são inadequadas. Então nós vamos ter, quer dizer, a revisão do plano diretor, ela vai ter, espero, né, com a revisão do plano diretor e depois do ordenamento, que ela possa estabelecer outras regras que signifiquem, por um lado, preservação do belas artes, preservação de espaços culturais importantes, evitar a destruição de bairros que têm uma característica própria e, ao mesmo tempo, que se definam quais são as áreas, os lugares que devem se construir. Então, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. No distrito da Barra Funda, nós temos uma densidade hoje de 25 habitantes por hectare. 25 habitantes por hectare. É densidade zona rural. E fica aqui, do lado né, entre o Minhocão e a Marginal do Tietê. Né? Aquela região que... Qual é a densidade média na cidade? Só para a gente... 110 habitantes por hectare. Aliás, não é entre Minhocão, é entre a Francisco Morato e a... Né, Francisco Matarazzo. Então, quer dizer, é um lugar que está com um monte de terrenos ociosos, tem aqui um espaço a controlar, tem espaços que têm pendência fundiária. Então, a questão não é falar assim, demonizar o mercado imobiliário, mas a questão é definir aonde o mercado imobiliário deve atuar, né? E com que produto imobiliário, porque os nossos produtos imobiliários também são horrorosos, né? Então, de uma qualidade muito ruim, eles não dialogam com a rua, e aí, então, eu vou falar isso para entrar na questão que eu queria falar aqui sobre o cinema de rua, e né, fora tudo que nós falamos, acho que uma outra coisa muito importante de rua, e por isso que ele tem que ser estimulado pelo poder público, o cinema de rua, o teatro de rua, porque ele é um elemento importante de povoamento da rua e dinamização de outras atividades. Então, a gente estava falando agora há pouco do Riviera, né? Você falou do Riviera. Né? Obviamente, para o Riviera vai ser muito importante reabrir o Belas Artes. Tá certo? Porque vai criar uma sinergia. Aliás, aquela região toda que entrou numa decadência, reabrindo Belas Artes, o potencial, e o que hoje acontece ali na Augusta com a Paulista, tá certo? Vai se deslocar ali para aquela região da Consolação. Quer dizer, aí tem a ver com o corredor, né, tudo que nós estamos falando, mas o povoamento da rua, né, a valorização do comércio de rua, dos bares, dos restaurantes, quer dizer, e uma cidade que está povoada é uma cidade, onde as pessoas estão povoadas, é uma cidade mais segura, né, uma cidade onde as pessoas sentem menos, né, são mais atraídas para poder andar, poder ficar. Então eu espero, né, que essa coisa, não só o Belas Artes, mas tudo que está sendo pensado na cidade, acabamos de falar do Vale Cultura, né, falando dos cinemas que vão ser abertos no tempo, dos cinemas dos céus, quer dizer, eu acho que tem muita coisa que está, TBC, tá certo? Então nós temos muitas coisas que podem estar no horizonte dos próximos anos, positiva para mexer na cidade. Inclusive, a produção de produtos imobiliários, que está se discutindo, essa discussão da do diretor, que você possa ter os técnicos dos edifícios abertos para a cidade, e não hoje cercados e murados, como acontece. Eu acho que tem várias coisas que podem mexer na cidade, e eu acho que nós podemos caminhar nesse sentido. Eu queria só fazer uma última, e acho que a questão desse corredor cultural, né, que não é só esse aqui, né, eu acho que corredores culturais da cidade. Era importante que toda a subprefeitura tivesse seus corredores culturais, né, seus espaços que fossem, né, centralidades culturais importantes. Então, esse do centro que é importante, a fala do Beto foi muito legal nesse sentido de falar que não temos como pensar a dicotomia centro-periferia, né? Quer dizer, a periferia tem que ter seus espaços, tem que ter seus espaços de manifestação
E eu queria finalizar falando nessa discussão do público e do privado que o Giscard levantou, que eu acho que é bastante importante, bastante interessante também. Quer dizer, nós não precisamos necessariamente ter todos os espaços culturais ser espaços geridos pelo poder público. Certo? Quer dizer, nós temos que encontrar mecanismos, inclusive, para o poder público apoiar certas entidades privadas, tá certo? Que fazem coisas positivas para a cidade. Né? Eu acho que isso é uma questão importante. Né? Quer dizer, como encontrar, a gente sabe que nem sempre um gestor público é o melhor. Muitas vezes os gestores públicos acabam tendo dificuldades para poder fazer gestão. Até pela maneira como você contrata funcionário público, que é complicado, demorado, difícil, não tem. Né? Então, eu acho que nós temos que encontrar aí, na questão dos espaços culturais, encontrar esse mecanismo, né, que não pode ser também tipo os OS, que simplesmente você terciariza, né? Não pode ser isso, mas tem que encontrar um mecanismo através do qual, até porque, por exemplo, os teatros, esses que nós estamos falando de incentivar, são privados. Né? Muitos cinemas, é muito melhor do que a prefeitura ter que comprar e abrir os cinemas, viabilizar que exista quem cuide dos cinemas e desenvolva uma programação. Na minha lei lá do que dá o incentivo aos cinemas, tem uma discussão de programação, né, que está muito ainda tímida, eu acho, mas né, ela é importante. Então eu acho que é importante. Quando você falou assim, por exemplo, até seria legal depois, se você, não sei se a tua família tem esse registro desses 30 cinemas que vocês tinham, etc., porque é legal um pouco nessa perspectiva de resgatar, né, a história, porque tem a ver com a história da cidade, tem a ver com a identidade dela e que vai se perdendo. Você vê que o Belas Artes, e eu vou acabar falando isso, o Belas Artes ele é alguma coisa por causa desse movimento, certo? A gente fala Belas Artes, que a marca Belas Artes tem, né? Outro dia ele fala assim, não, o André Stumil tem a marca do Belas Artes, certo? Agora, a gente fala assim, o Arte Palácio, né? O Cine Paissandu, né? Mesmo o Cine Ipiranga, tá certo? Fecharam, eles não são nada. O que é o Cine Ipiranga? Que não é palácio, não é nada, certo? Quer dizer, ele virou anônimo, né? O Windsor, né? Que você falou, o Windsor que fechou, né? E vários outros, né? O Copan, né? Cine Copan, quer dizer, eles não representam mais nada. O Belas Artes, tá certo, ele é mais recente, né? Fechou há menos tempo, mas o movimento, né? De certa forma, funcionou como elemento catalisador da memória e da identidade, né? E fez com que ele virasse uma coisa que está viva. Ele está vivo. Os outros cinemas do lado do centro, né? Porque quando a gente ia conversar com o cara, ele falou assim, bom, a prefeitura não pode desapropriar o Belas Artes? Não, a prefeitura desapropriou o Palácio, desapropriou, tá certo? Quer dizer, não, tudo bem, tá certo? Só que o Belas Artes, ele ganhou uma vida, ele continua sendo uma coisa viva, né? Enquanto que esses outros cinemas fecharam, ninguém deu bola quando eles fecharam e perdeu a sua... E grande parte, eu acho que ele ganhou essa vida porque tinha, acho que tem a coisa da identidade, do Noicão, das coisas que, né? Acho que ela tem a história mais pregressa dele, mas eu acho que a memória recente dele foi muito forte. E a perda do Gêmeos, né? Que foi dramática, ninguém falou nada. Gêmeos perdeu, o Gêmeos, tinha ninguém lá. O Top Filme, um monte de cinemas fechados. Fecharam o Astor, não vou nem falar que é verdade de cinemas fechados, mas então só tudo isso para valorizar aqui a nossa briga. E a gente vai reabrir um por um desses cinemas, um atrás do outro. Deus que ouça. Então eu acho que é isso, né? Estamos acabando, né? Então, obrigado pelo convite. Obrigado e, né, vamos continuar com essa discussão aqui e com essa luta. Eu queria fazer um convite para todo mundo no nosso fim de semana que vem, para a gente dar a virada cultural. Você não precisa fazer isso. E vai ter cinema também, né? Vai ter intervenção nos cinemas teológicos, vai olhar. Enfim, não vou entrar no detalhe da programação porque eu não quero perder umas perguntas. Eu queria fazer um anúncio também de uma atividade
o seguinte, nós estamos discutindo com a Secretaria Municipal da Cultura uma amostra que nós estamos chamando de Clássicos do Cine Belas Artes, entendeu? A virada cultural, ela atrapalhou um pouco nesse momento, mas depois que passar a virada a gente vai retomar. Mas tem algumas pessoas da Secretaria... Oi? Então, nós temos essa amostra que está em organização, tem funcionários designados pelo Juca para ajudar a pensar nessa programação também. Quem quiser ajudar, seja bem-vindo. A gente precisa de braços, estamos sem braços no movimento para trabalhar. A gente ainda tem 100 mil pessoas no caos, o movimento ainda tem ampla repercussão, mas para trabalhar e carregar o piano, você conta nem nos dedos, dá para contar, entendeu? Então, assim, tem essa amostra que é um espaço para participação, quem quiser. A gente vai ter que conversar com a Cinemateca, com outros cinemas para ajudar a Secretaria, e a Secretaria vai mobilizar o seu aparato para fazer essa amostra. Tá? Só adiantando para vocês, o desenho que a gente está pensando preliminar, que ainda não foi fechado, é que ela começaria na Praça do Ciclista com uma exibição de rua. Aí seria cinema de rua mesmo, né? Na rua, uma projeção. A gente vai tentar se articular com o Riviera para fazer isso quando estiver inaugurando a Riviera e pedir para eles servirem comida de graça para as pessoas, porque eles vão ganhar com isso. Bebida também. Para quem gosta de beber, também bebida, e eles vão ganhar com isso. Então, e depois essa amostra vai migrar para o Cine, como é aquele cine da Rede Freitas? Matilha Cultural está participando da organização e os cinemas da prefeitura também. Então a gente vai ter uma exibição ou duas de rua no fim de semana, fazer isso articulado com o Riviera, e depois disso a gente vai ter alguns filmes que foram emblemáticos na história de Belas Artes em alguns cinemas públicos e no Matilha, talvez no Cine Cultura, não sei. A gente está vendo. Na Fradique, o cinema da Saber, poderia. Pode ser também. Pode ser também. Então, quem quiser participar, por favor, se eu posso, a Eliane podia recolher, aí quem tiver de ajudar a gente nessa semana, dá um nome para a Eliane ou entre em contato com a gente. Tem site. Oi? Tem site. Isso é um problema. Precisamos, se tiver gente que quer ajudar a gente a fazer um site, eu a gente precisa de fazer um site do movimento. Tem alguns sites, tem o blog do Edu, que é o Quero Belas Artes, tem algumas páginas do Facebook, mas até hoje a gente não tem uma página do movimento e não tem também um blog, um site, uma coisa do movimento. Então vocês estão convidados a ajudar a gente. Quem quiser fazer uma boa pra gente, agradecemos. Não temos. Funarte, oferecendo a parte da Funarte para passar a mostra Clássicos do Belas Artes. Essa mostra vai ser uma coisa muito legal para a cidade e também para sacramentar a vitória do Belas Artes, entendeu? E essa vitória depende da participação de todo mundo. A gente tem que passar e-mails, repassar, divulgar no Facebook, Twitter, falar com os amigos, com todo mundo, pressionar a Marta a fazer audiência com a gente vai agora usar o Tadeu, está se respondendo imediatamente. A Marta faz 5 meses que não dá uma resposta para a gente. E eu queria só lembrar aqui também, antes de terminar, que a Larissa faça o final de ouro, eu queria agradecer a uma série de pessoas que, em silêncio, que não podem nem ter citado seus nomes aqui, que ajudaram a gente em vários momentos de tensão. Tá? A nossa mobilização, em vários momentos, ela teve, quase ia para o água abaixo. Esse cinema já teve para ser destruído também. A gente teve que enfrentar seguranças, Leão Chácara olhando feio para a gente também lá no Belas Artes. E teve pessoas da USP, do Condefat, no Compresp, pessoas intelectuais, políticos e tal, que ajudaram a gente em vários momentos, ligando na última hora para uma pessoa para pedir vista de um processo, para não deixar ser votado, entendeu? A liminar mesmo, o promotor, o Dr. Washington, ele era muito resistente a isso. A gente ficou uma tarde inteira lá, eu, o Moura e o Jorge, da Preserva São Paulo, conseguimos convencer o promotor e ele conseguiu um presente de Natal para a gente, que poucos dias antes do Natal, veio a liminar, que segurou e que salvou num momento de muita dificuldade. Oi? Manteve até o tombamento? Manteve até o tombamento da fachada, manteve a liminar. Então, assim, e tem várias pessoas aqui que eu não vou poder dar o nome, duas eu posso dar o nome, que é o Joaquim e o Leopoldo, que são os nossos representantes lá em Brasília.
São pessoas que têm um histórico de luta, de mobilização há muito tempo, amigos nossos, e que foram fundamentais os contatos com o IFAM, com o Ministério da Cultura, estiveram lá com o navio uma vez, inclusive, no lançamento do livro dele, entendeu? E são pessoas que sempre estão ajudando a gente lá em Brasília. E eu quero agradecer também todos vocês que estão aqui numa sexta-noite discutindo cultura e cinema de rua. Isso é um ponto muito legal, porque é a primeira vez que eu estou num debate sexta-noite sobre cinema de rua e sobre belas artes. Entendeu? Então, assim, eu peço muita ajuda de vocês para ter mais gente participando e informando. Obrigado, Anísio. E viva o cinema de rua! Viva! E viva o Belas Artes! Viva! Boa noite, o meu nome é Erika Brasil. Eu venho do Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. E eu quero dizer assim que eu estou muito emocionada e para a sua fala de dizer que a cultura deve se separar da educação, né? Não, eu sei, mas eu quero, porque eu sou professora e sou da educação, mas durante muito mais tempo eu fui da área da cultura e eu quero dizer assim, isso está correto, corretíssimo. Porque, infelizmente, as famílias já não têm mais o agradecimento, né, de estar junto na questão cultural. E a cultura, ela vem no berço da gente, né? Quando a gente nasce, a gente está vivendo cultura. E ela vem antes da educação. E eu falo com propriedade disso, e seria também a salvação da educação, de que a gente fomentando a cultura dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, a gente estaria salvando a educação para aquilo para que ela foi criada, né? A gente tem uma cultura forte, a gente vai ter um apoio grande das famílias dentro da educação também. Então, era isso. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui na mesa, de todo mundo que veio, participou do show do prático até o final. Segunda-feira a gente tem um debate sobre a operação urbana Água Branca, bem os aspectos urbanísticos dos impactos, enfim, a nova revisão da lei? Da revisão da lei. Tem que a Casa da Cidade 19 horas aqui. A Casa da Cidade está aberta para propor debate, você viu que o propôs o Cadê o outro, então quem quiser estudar, agir para alguma coisa aqui. Bom, obrigada. Tá indo, olha, que pena que o seu presente e o da Bia, não, você sempre ajuda, Me fala. Tá, eu não sabia que você queria, senão eu ia trazer o seu presente de casamento já que está parado lá em casa. Mas eu mando um e-mail de vez a gente se encontrar com a Bia. Que aí é pra visitar um pouquinho, porque eu tô lá na Zona Norte, mas a gente conseguir encontro na Central, no cinema, no teatro, vamos combinar, tá bom? Mas super obrigada. Você assinou, né, Ale?
aqui?